E aí, bora falar de OKRs? Sabe, aquela ferramenta que todo mundo fala que vai alinhar os times, entregar resultados, mas que na prática muitas vezes vira só mais um item na lista de tarefas, uma coisa meio burocrática? Se essa sensação é familiar, fica aqui porque essa análise vai direto na raiz do problema. Vamos começar sendo bem diretos. Os OKRs onde se trabalham parecem inúteis? É uma pergunta meio forte, eu sei, mas vamos ser sinceros. Para muitos times, a resposta é um grande e sonoro sim. Fica aquela impressão de que é só mais um ritual corporativo, sabe? Totalmente desconectado do que a gente faz no dia a dia. E olha, não é só uma impressão não. Como o próprio Paulo Caroli, autor da nossa fonte, diz, a ferramenta que era para empoderar acaba virando só mais uma tarefa chata, pesada. Mas por quê, né? Por que isso acontece? Será que o erro está no método? Então, o diagnóstico que o material apresenta é muito claro. O problema não é o OKR em si. A falha está em como ele é aplicado. E o ponto central de tudo é a falta de senso de dono. Pensa bem, quem define a meta? E quem é que vai ralar para alcançá-la? Essa é a questão-chave. O autor conta uma história pessoal que ilustra isso de um jeito perfeito. Ele definiu 2 OKRs, um para ele mesmo, para perder peso, que foi um sucesso, e o outro para a filha dele passar no vestibular, que deu super errado. Qual foi a grande diferença? No primeiro, quem definiu foi quem executou. No segundo, uma pessoa definiu e a outra tinha que executar. E aqui está o pulo do gato. A lição dessa história é cristalina e é a base de toda essa abordagem. A pessoa ou o time que é responsável por executar também tem que ser quem define a meta. É simples. O senso de dono cria compromisso. E o compromisso é que gera resultado. E isso leva a gente para a grande revelação, o coração da ideia do Team OKR. O jogo não é sobre impor metas de cima para baixo. É sobre criar alinhamento. E essa pequena mudança de perspectiva, nossa, muda absolutamente tudo. Vamos dar uma olhada no modelo tradicional, que é uma verdadeira armadilha. O tal do cascateamento. Funciona assim. A liderança define os OKRs lá no topo. Aí essas metas gigantes são quebradas e repassadas de nível em nível. O que sobra para os times lá na ponta? Basicamente, executar ordens. Muitas vezes sem nem entender o porquê das coisas. Alinhamento de verdade é outra coisa, completamente diferente. Não é sobre seguir ordens. É sobre ter uma direção compartilhada, todo mundo entendendo para onde a gente está indo, mas dando autonomia para os times decidirem como eles vão ajudar a chegar lá. Eu adoro essa analogia. Imagina a empresa como uma frota de barcos. Cada time é um barco navegando de forma independente. Eles não recebem ordens a cada mexida no leme, mas todos eles estão olhando para a mesma estrela do norte, o grande objetivo estratégico. Isso é alinhamento em ação. Beleza. Agora que a gente entendeu a filosofia da coisa, vamos para a prática. Vamos abrir o kit de ferramentas e ver como evitar algumas das armadilhas mais comuns que os times caem quando começam a usar OKRs. Primeiro de tudo, a famosa sopa de letrinhas. KPI, KR, é muito fácil se perder nisso, né? E essa confusão entre as métricas é super comum e pode, de verdade, atrapalhar todo o processo se a gente não deixar tudo bem claro desde o começo. Então, vamos simplificar. Um KPI, o indicador-chave de desempenho, mede a saúde do negócio. Pensa nele como as luzes no painel do carro. Elas estão sempre ali, acesas, monitorando o óleo, a temperatura, coisas que precisam estar bem. Já o resultado-chave, o KR, ele serve para outra coisa. Ele impulsiona a mudança. É um resultado específico que a gente quer alcançar num certo período. Então, um jeito bem simples de lembrar. KPIs monitoram a saúde. Team OKRs impulsionam a mudança. A maioria dos KPIs fica ali, rodando em segundo plano. Mas quando um time decide ativamente melhorar um desses indicadores de saúde, aí sim ele pode virar um resultado-chave para aquele ciclo. E isso nos leva a um outro ponto super importante. As métricas são poderosas, mas e quando o tiro sai pela culatra? O que acontece quando um foco, que era super bem intencionado em um número, acaba levando a consequências desastrosas? Essa frase famosa do Eliyahu Goldratt resume perfeitamente a questão. As métricas não só medem o comportamento, elas moldam o comportamento. É natural, as pessoas vão otimizar o que fazem para atingir a métrica pela qual elas são medidas, seja para o bem ou para o mal. E não tem história melhor para ilustrar isso do que o tal do efeito cobra.
Lá na Índia, durante o domínio britânico, uma cidade estava com um problema sério de cobras venenosas. O governo, para resolver, ofereceu uma recompensa por cada cobra morta. Métrica simples, certo? O que aconteceu? As pessoas começaram a criar cobras em casa só para matar e pegar o dinheiro. Quando o governo percebeu e cancelou o programa, os criadores soltaram todas as cobras, que agora não valiam nada. O problema ficou muito, mas muito pior do que antes. A lição disso para os OKRs é gigante. Se as métricas forem mal escolhidas, elas podem incentivar o comportamento exatamente oposto ao que se queria, sabotando completamente o objetivo real. É preciso pensar muito bem nas possíveis consequências não intencionais de cada resultado-chave. Ok, então vamos amarrar tudo isso. Qual é o ponto principal? Qual é o verdadeiro poder de um time OKR bem feito? É dar ao time uma bússola. E essa citação do Manuel Paes, que está no prefácio do livro, resume isso de um jeito brilhante. Team OKRs não são um mapa cheio de regras, são uma bússola. Uma bússola que ajuda organizações complexas a navegar na direção certa, em direção ao fluxo de valor. Na prática, o que essa metáfora da bússola quer dizer? Quer dizer que os time OKRs dão direção, apontando para aquela estrela do norte. Dão foco, deixando claro o que é importante agora. E o mais importante, dão autonomia, permitindo que o time encontre o próprio caminho para chegar no destino. E isso nos deixa com uma reflexão final. O time opera com um mapa super detalhado, onde cada passo é ditado de cima para baixo, ou ele tem uma bússola clara que aponta a direção e dá liberdade para navegar, se adaptar e, no fim das contas, ter sucesso? A resposta a essa pergunta pode mudar tudo.